Existem dias que mudam nossa vida para sempre. O meu foi quando descobri que o amor materno tem um preço, e eu nunca seria valiosa o suficiente para pagá-lo. Dizem que o dia do casamento deveria ser o mais feliz na vida de uma mulher. O meu foi marcado por um espaço vazio na primeira fileira, bem onde minha mãe deveria estar. Um espaço que pesava mais que todos os arranjos florais, vestidos de festa e sorrisos forçados que eu precisei sustentar enquanto caminhava sozinha até o altar. Filha, você entende, não é? Sua irmã está sofrendo com o divórcio. Como posso celebrar seu casamento quando ela está devastada? Seria cruel da minha parte. Essas foram as palavras dela, ditas com aquela expressão que eu conhecia desde criança. Aquela que dizia, sem precisar falar, que minha felicidade sempre seria menos importante que a dor da minha irmã. Uma expressão que eu passei a vida toda tentando mudar, como se o amor dela fosse um prêmio que eu nunca conseguia conquistar. Não importava quanto eu me esforçasse. Naquela noite, antes do grande dia, enquanto ajustava meu véu pela última vez, me perguntei: quanto vale o amor de uma mãe? E por que para a minha, eu sempre vali tão pouco? O que eu não sabia era que aquela ausência, aquela cadeira vazia na cerimônia, seria apenas o começo de uma revelação que mudaria tudo o que eu acreditava sobre família, perdão e, principalmente, sobre mim mesma. Meu nome é Carolina, e desde que me entendo por gente, as manhãs de domingo em nossa casa tinham um ritual. Mamãe preparava panquecas americanas, mas apenas Beatriz, minha irmã mais velha, tinha direito às com gotas de chocolate. As minhas eram simples, com uma colher modesta de mel por cima. Bea precisa de energia extra para as competições de natação. Era a justificativa. Mesmo quando as competições acabaram, há muitos anos, o privilégio permaneceu. Pequenos detalhes como esse marcaram minha infância. Não que eu fosse negligenciada. Tinha roupas, escola particular e até aulas de piano. Mas havia sempre uma diferença sutil no tom de voz, no olhar, no entusiasmo. Quando Beatriz tirava um 9 em matemática, ganhava um passeio especial. Quando eu tirava 10, recebia apenas um. É o mínimo que esperamos de você. Nunca me rebelei. Ao contrário, tornei-me a filha perfeita. Formei-me em direito com honras. Consegui um emprego estável em um escritório conceituado e mantinha um apartamento organizado. Enquanto isso, Beatriz abandonou a faculdade 2 vezes, trocou de emprego 6 vezes em 4 anos, e ainda assim, de alguma forma, era a filha que merecia mais atenção, mais compreensão e mais carinho. Você tem que entender, Carol, dizia mamãe quando eu tentava conversar sobre isso. Sua irmã é mais sensível. Você nasceu com um espírito forte. Ela não. Talvez por isso, quando conheci Rafael em um evento de trabalho, algo dentro de mim finalmente se permitiu respirar. Ele me olhava como se eu fosse especial. Não a irmã de alguém, não a filha certinha, apenas eu. Alguém que merecia ser escolhida primeiro. Você tem um jeito especial de organizar suas ideias, ele disse no nosso primeiro almoço juntos. Nunca vi ninguém defender um ponto de vista com tanta clareza e ainda assim ser tão acolhedora. Engasguei com o vinho. Acolhedora? Eu? Todos sempre me descreviam como prática, eficiente, algumas vezes até fria, mas nunca acolhedora. Nosso relacionamento floresceu rapidamente. Em 6 meses, estávamos morando juntos. Em 1 ano, ele me pediu em casamento. Lembro-me de ter ficado parada, olhando para o anel, incapaz de acreditar que alguém pudesse me querer tanto assim. O que foi? Rafael perguntou, preocupado com minha hesitação. Eu só... Não estou acostumada a ser a primeira escolha de alguém. Ele franziu a testa, confuso. Carol, você nunca foi minha primeira escolha. Você é minha única escolha. Chorei naquele momento. Chorei porque, pela primeira vez, senti que merecia ser amada sem condições, sem comparações. Quando contei para minha mãe sobre o noivado, sua primeira reação foi perguntar se Beatriz já sabia. Engoli em seco. Ainda não contei para ela. Melhor falar logo. Você sabe como ela fica quando é a última a saber das coisas.
Não mencionei que Beatriz não se importava em me contar nada. Seu casamento com Eduardo, 3 anos antes, havia sido anunciado em um jantar surpresa, onde fui a última a saber. Seu divórcio, igualmente repentino, foi comunicado a mim por telefone, 2 semanas depois de todos já saberem. Nosso casamento foi marcado para outubro. Uma cerimônia intimista, apenas para amigos próximos e família. Tudo estava indo bem, até 2 meses antes da data, quando Beatriz apareceu em nosso apartamento em uma tarde de domingo. Preciso de um lugar para ficar, anunciou arrastando 2 malas enormes para dentro. Eduardo está sendo um idiota com a divisão de bens. Olhei para Rafael, que disfarçou sua surpresa com um sorriso educado. Claro, pode ficar no quarto de hóspedes, ele disse, enquanto eu ainda processava a situação. Aquela noite, enquanto arrumava a cama para minha irmã, notei algo estranho. Ela não parecia devastada como alguém no meio de um divórcio traumático. Parecia entediada. Chá? Bea, está tudo bem? Você parece estar lidando bem com tudo isso. Ela deu de ombros, verificando o celular. Eduardo é um imbecil. Sinceramente, foi um alívio terminar. Mas não conte para a mamãe que eu disse isso, ok? Ela está tão preocupada comigo que até cancelou a viagem com as amigas dela para ficar me apoiando. Aquilo me incomodou, mas não disse nada. Era sempre assim. Beatriz conseguia manipular situações para receber a atenção que queria, quando queria. À medida que a data do casamento se aproximava, notei que minha irmã se tornava cada vez mais introspectiva. Nas ligações com mamãe, ela chorava e dizia o quão difícil era ver os preparativos do meu casamento, enquanto o dela tinha fracassado. Uma semana antes da cerimônia, quando Beatriz já não estava mais ficando em meu apartamento, recebi a ligação que mudaria tudo. Carol, querida, precisamos conversar. A voz de mamãe estava tensa do outro lado da linha. Sentei-me na cama, já pressentindo o que viria. Sobre o que, mãe? Houve um silêncio longo antes que ela continuasse. Sobre o casamento, eu não sei se conseguirei ir. Apesar de já esperar por isso, o impacto foi como um soco no estômago. Por quê? Foi tudo o que consegui dizer, minha voz um sussurro. Beatriz está passando por um momento muito difícil. Ela chora todas as noites. Diz que vai ser doloroso demais ver você feliz quando ela perdeu tudo. Como posso deixá-la sozinha nesse estado? Como posso ir celebrar enquanto ela está sofrendo? Fiquei em silêncio, lembrando-me das palavras da minha irmã. Foi um alívio terminar. A dor se transformou em raiva. Mãe, é o meu casamento. Você é a mãe da noiva. Como pode não estar lá? Eu sei, querida, mas tente entender. Beatriz precisa de mim agora. Fechei os olhos, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. E eu? Eu não preciso de você? O silêncio que se seguiu respondeu mais do que qualquer palavra poderia. Será que o amor de uma mãe é finito? Será que, ao distribuí-lo entre os filhos, alguns inevitavelmente recebem menos? Ou será que algumas mães simplesmente escolhem a quem amar mais? Naquela noite, deitada na cama ao lado de Rafael, que dormia tranquilamente, tomei uma decisão. Este seria meu último teste. Se minha mãe não aparecesse no meu casamento, eu finalmente aceitaria o que sempre soube, mas nunca tive coragem de admitir, que para ela, eu sempre seria a segunda opção. O dia do meu casamento amanheceu com um céu de outubro perfeitamente azul, como se o universo estivesse compensando a tempestade que se formava dentro de mim. Enquanto as maquiadoras e cabeleireiras entravam e saíam do quarto do hotel, eu verificava o celular a cada 5 minutos. Nenhuma mensagem dela. Minhas mãos tremiam enquanto eu respondia às mensagens de amigos, colocava o vestido e fingia que tudo estava bem. Meu pai, que morava em outro estado desde o divórcio, havia chegado na noite anterior e bateu na porta do quarto. "Está tudo bem, princesa?" Ele perguntou, olhando-me com aqueles olhos gentis que sempre me fizeram sentir amada. "Ela não vem, pai", murmurei, sentindo o nó na garganta. "Mamãe não vai vir." Ele suspirou, segurando minhas mãos. "Eu sei, Carol.
Ela me ligou ontem à noite. Algo na forma como ele disse aquelas palavras me fez perceber que havia mais nessa história. O que ela disse exatamente? Meu pai desviou o olhar, desconfortável. Ela disse que não poderia vir porque Beatriz estava muito fragilizada e... Ele hesitou. E o que, pai? E que elas iriam passar o final de semana em um resort para distrair Beatriz? Fiquei paralisada. Uma coisa era minha mãe não vir ao meu casamento para ficar consolando Beatriz em casa. Outra completamente diferente era transformar meu dia especial em uma oportunidade de férias para as duas. Um resort? Repeti, incapaz de acreditar. Elas vão para um resort enquanto eu me caso? A expressão do meu pai confirmou o que eu já tinha ouvido. Sinto muito, filha. Sua mãe sempre foi assim. Ela simplesmente não consegue dizer não para Beatriz. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Não era só dor, era uma clareza súbita e devastadora. Toda a minha vida tinha sido construída ao redor de uma mentira que eu contava a mim mesma. Que um dia minha mãe me veria, realmente me veria. Que um dia seria minha vez. Pai, você vai me levar ao altar? Claro que sim, princesa. Estou aqui por você. A cerimônia foi linda, como sempre sonhei. Rafael me esperava com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Meu pai me conduziu até o altar com orgulho, e por um momento, apenas um momento, consegui esquecer aquela cadeira vazia na primeira fileira. Durante a festa, enquanto dançava com Rafael, fechei os olhos e tentei me concentrar na felicidade daquele momento. Nas pessoas que estavam ali porque realmente se importavam comigo. Foi então que senti um toque no meu ombro. Era Mariana, minha melhor amiga desde a faculdade. Carol, preciso te mostrar uma coisa. Seu rosto estava pálido, o celular na mão. Talvez seja melhor você ver depois, mas... O que é? Perguntei, já sentindo aquela sensação familiar de apreensão. Mariana virou o celular para mim. Era uma publicação no Instagram da minha irmã. Uma foto dela e da minha mãe, em roupas de banho, brindando com coquetéis à beira da piscina de um resort luxuoso. A legenda dizia: às vezes você precisa de um tempo para si mesma. Obrigada, mãe, por sempre cuidar do meu coração. A foto tinha sido postada há apenas 30 minutos. O mundo parou. O som da música, as vozes dos convidados. Tudo se transformou em um zumbido distante. Olhei para aquela imagem por muito tempo, observando o sorriso de minha mãe, a expressão relaxada de Beatriz. Não havia tristeza ali. Não havia luto por um casamento fracassado. Apenas duas mulheres curtindo um dia de sol, enquanto eu vivia o dia mais importante da minha vida. Ah, Carol? A voz de Mariana me trouxe de volta. Você está bem? Respirei fundo, sentindo uma estranha calma me invadir. Estou ótima, respondi devolvendo o celular a ela. Na verdade, nunca estive melhor. Como assim? Porque agora sei a verdade. Não é que minha mãe não possa vir ao meu casamento. É que ela prefere estar em outro lugar. Mariana me abraçou forte, sem palavras. Naquela noite, enquanto dançava com Rafael, tomei uma decisão que mudaria todo o curso da minha vida. Não seria mais a filha que implora por migalhas de atenção. Não seria mais a irmã que compreende e perdoa. Não seria mais a pessoa que coloca os sentimentos dos outros sempre à frente dos seus. Quando Rafael me perguntou por que eu estava tão quieta, respondi: estou aprendendo a me libertar. Do quê? De expectativas que nunca serão atendidas. Ele beijou minha testa, sem entender completamente. Mas senti que, de alguma forma, aquela era a resposta certa. Depois da festa, quando já estávamos em nosso quarto de hotel, finalmente peguei o celular. Tinha 7 chamadas perdidas da minha mãe. Desbloqueei a tela e vi a mensagem que ela enviou. Filha, espero que tenha sido um dia perfeito. Estou pensando em você. Olhei para aquelas palavras por um longo tempo, tentando entender como alguém poderia ser tão contraditório. Como uma pessoa poderia dizer que estava pensando em mim enquanto posava para fotos à beira de uma piscina no dia do meu casamento? 3 meses se passaram desde o casamento. Eu não havia respondido à mensagem da minha mãe naquela noite e, nos dias seguintes,
Ignorei todas as suas ligações. Rafael e eu voltamos da lua de mel nas Maldivas, e a vida seguiu seu curso. Exceto por uma mudança fundamental. Eu havia cortado minha mãe e minha irmã da minha vida. Era uma manhã de domingo quando a campainha tocou. Rafael tinha saído para correr, e eu estava sozinha, ainda de pijama, tomando café. Abri a porta sem verificar pelo olho mágico, um erro que logo lamentaria. Minha mãe estava parada ali, segurando uma pequena caixa de presente, com olhos vermelhos de quem havia chorado. Carol, ela disse, sua voz quase um sussurro. Podemos conversar? Senti meu coração acelerar, uma mistura de raiva e tristeza me invadindo. Por um instante considerei fechar a porta, mas algo me impediu. Sobre o quê? Perguntei, mantendo a porta apenas entreaberta, uma barreira física entre nós. Sobre tudo. Sobre o casamento. Sobre... Ela hesitou. Sobre como tenho sido uma mãe terrível para você. Respirei fundo. Durante toda a minha vida, eu havia esperado por esse momento. O momento em que minha mãe finalmente reconheceria o quanto me havia magoado, o quanto havia sido injusta. Mas agora que chegara, eu não sentia o alívio ou a validação que esperava. Sentia apenas um vazio enorme. Entre, disse finalmente, abrindo mais a porta. Ela se sentou no sofá, colocando a caixa de presente na mesa de centro. Ficamos em silêncio por alguns momentos, o tic-tac do relógio na parede amplificando o desconforto entre nós. Como está Beatriz? Perguntei, não por interesse genuíno, mas para quebrar o silêncio. Minha mãe suspirou, parecendo subitamente mais velha. Ela mudou-se para Londres há 1 mês. Mal me liga. Não consegui evitar um sorriso amargo. Como é sentir-se abandonada por quem você sempre colocou em primeiro lugar? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas não me arrependi. Ela me encarou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Mereço isso. Mereço sua raiva, seu ressentimento, tudo. Mas preciso que você saiba que estou aqui para me desculpar, de verdade. Cruzei os braços, sentindo meu corpo tenso. Por quê? Por não ir ao meu casamento ou por passar a vida toda me fazendo sentir como se eu fosse menos importante que minha irmã? Por tudo, ela respondeu, sua voz quebrando. Percebi tarde demais o que fiz. Como destruí nossa relação. Como perdi você. Naquela manhã de domingo, minha mãe chorou como nunca a tinha visto chorar antes. Não eram lágrimas delicadas ou controladas, daquelas que ela costumava derramar em público para ganhar simpatia. Eram lágrimas brutas, descontroladas, que borravam sua maquiagem perfeita e faziam seu corpo tremer. Beatriz me ligou de Londres na semana passada. Ela disse, enxugando o rosto com um lenço. Disse que estava ótima, que tinha conhecido pessoas maravilhosas, que estava redescobrindo quem ela era. E então, sua voz falhou. Então ela disse que precisava de um tempo longe de mim, que eu a sufocava, que sempre a tratei como se ela fosse incapaz de lidar com as próprias emoções. Fiquei em silêncio, observando-a. Era quase surreal ver minha mãe ali, desamparada, buscando em mim o conforto que sempre negou. Por que está me contando isso? Perguntei finalmente. Porque percebi algo terrível, Carol. Ela levantou os olhos para mim. Percebi que passei a vida inteira alimentando os caprichos de Beatriz, acreditando que ela era frágil demais para enfrentar dificuldades. E no processo, não só ignorei você, que sempre foi tão forte e independente, como também fiz um desserviço para ela. Transformei-a em alguém que espera que o mundo se curve às suas necessidades. Pela primeira vez, senti uma pontada de empatia por minha mãe. Não perdão, ainda não, mas compreensão. Ela também havia sido vítima de suas próprias escolhas, de seus próprios padrões distorcidos. E agora você ficou sozinha. Constatei. Ela assentiu, derrotada. Completamente sozinha. Sem você, sem Beatriz, e foi só então que entendi o que você deve ter sentido a vida toda. Essa sensação de abandono, de insignificância, de não ser importante o suficiente para merecer atenção.
Levantei-me, caminhando até a janela. Lá fora, a vida seguia normalmente. Pessoas passeando com cachorros, crianças brincando, casais de mãos dadas. O mundo não parava por causa das nossas dores, das nossas revelações tardias. Sabe o que é mais irônico, mãe? Disse ainda olhando pela janela. Eu passei a vida toda querendo sua aprovação, seu amor incondicional. Desejei tanto ser vista por você, ser escolhida. E agora que você está aqui, implorando pelo meu perdão, percebo que não preciso mais disso. Virei-me para encará-la. O momento em que você e Beatriz optaram por ir a um resort no dia do meu casamento foi libertador para mim. Foi como se um feitiço tivesse sido quebrado. Toda aquela necessidade de agradar, de ser amada por você, simplesmente desapareceu. Ela me olhava com uma mistura de dor e surpresa. O que isso significa, Carol? Você está me dizendo que não há chance de reconciliação? Voltei a sentar-me, dessa vez mais próxima dela. Estou dizendo que a Carolina que buscava desesperadamente seu amor já não existe. A mulher que está diante de você agora entendeu que seu valor não está nos olhos de quem não soube enxergá-la. E essa mulher não precisa do seu arrependimento para seguir em frente. Ela baixou a cabeça, derrotada. Então é isso. Estou sendo punida pelos meus erros. Não, mãe. Respondi com uma calma que me surpreendeu. Não se trata de punição. Se trata de consequências. Você escolheu colocar Beatriz acima de tudo e de todos. E agora ela escolheu colocar a si mesma acima de você. Eu escolhi parar de mendigar migalhas de afeto. Todos nós apenas fizemos escolhas. Houve um longo silêncio. Pela janela, vi Rafael voltando de sua corrida. Sua figura atlética se aproximando do prédio me trouxe um sentimento de paz. Ali estava alguém que me escolhia todos os dias. O que você quer que eu faça, Carol? Minha mãe perguntou finalmente, sua voz quase inaudível. Diga-me como posso consertar isso. Refleti por um momento. Havia 1000 respostas que poderia dar. Poderia exigir que ela rastejasse, que implorasse por perdão, que admitisse cada pequeno erro, cada rejeição. Poderia usar esse momento para descontar anos de mágoa. Mas ao olhar para ela, tão pequena e frágil no meu sofá, senti que nada disso me traria paz. Não há como consertar o passado, mãe. O que está feito, está feito. O que podemos fazer é decidir como queremos seguir a partir de agora. E como você quer seguir? Respirei fundo. Honestamente? Ainda não sei. Preciso de tempo para processar tudo isso. Não posso prometer perdão imediato ou uma relação como se nada tivesse acontecido. Mas também não quero viver alimentando ressentimentos. A campainha tocou. Rafael provavelmente que havia esquecido as chaves. Levantei-me para atender, mas antes, olhei para minha mãe uma última vez. Talvez possamos começar de novo, como 2 adultos que escolhem estar na vida um do outro. Não por obrigação, mas por vontade. Sem expectativas irreais, sem padrões impossíveis. Vi uma faísca de esperança nos olhos dela, e por um momento, senti-me poderosa. Não pelo sofrimento que causava, mas pela liberdade de escolher como administrar meus próprios sentimentos. Ao abrir a porta para Rafael, ele imediatamente percebeu a situação. Cumprimentou minha mãe com educação, mas seus olhos questionadores encontraram os meus, perguntando silenciosamente se eu estava bem. Assenti levemente, e naquela troca silenciosa de olhares, percebi algo fundamental. O amor verdadeiro não é sobre ser a prioridade de alguém. É sobre ser visto, respeitado e aceito por quem você realmente é. Minha mãe levantou-se para ir embora, deixando a pequena caixa de presente ainda intocada na mesa. Você não vai abrir? Ela perguntou, hesitante. Peguei a caixa nas mãos, sentindo seu peso insignificante. Outro dia, talvez. Na verdade, não importava o que havia dentro daquela caixa. Nenhum presente poderia compensar anos de ausência emocional. Nenhum objeto poderia preencher o vazio que sua negligência havia criado. Mas também nenhuma mágoa poderia me impedir de seguir em frente, de construir minha própria história, minha própria felicidade.
Quando a porta se fechou atrás dela, Rafael me abraçou em silêncio. Não havia necessidade de palavras. Ele entendia que algumas batalhas são travadas em silêncio, dentro de nós mesmos, e que a verdadeira vitória não está em derrotar o outro, mas em encontrar a própria paz. Naquela noite, enquanto organizava algumas fotografias do nosso casamento em um álbum, percebi que não sentia mais aquela pontada de dor ao ver a cadeira vazia onde minha mãe deveria estar. Ao invés disso, vi todas as cadeiras que estavam ocupadas. Todas as pessoas que escolheram estar presentes, que escolheram me amar. O álbum estava quase pronto quando meu celular vibrou com uma mensagem. Era minha mãe. Obrigada por me receber hoje. Entendo que precisa de tempo. Estarei aqui quando estiver pronta. Te amo. Olhei para aquelas palavras por um longo tempo, sentindo uma estranha paz. Não respondi imediatamente. Talvez respondesse amanhã, talvez na próxima semana. Ou talvez nunca. A escolha agora era minha. Porque finalmente eu havia aprendido a lição mais importante. O amor verdadeiro não precisa ser conquistado, implorado ou negociado. Ele simplesmente existe. E quando não existe, nenhuma quantidade de esforço, expectativa ou sacrifício pode criá-lo. Fechei o álbum de fotografias e sorri. Minha história estava apenas começando, e pela primeira vez, eu estava escrevendo cada página com minhas próprias palavras, seguindo meu próprio coração. E nessa história, eu não era a segunda opção de ninguém. Eu era a protagonista da minha própria vida. 2 anos se passaram desde aquela manhã de domingo em que minha mãe apareceu na minha porta. 2 anos de transformações, de cura, de novas descobertas sobre mim mesma e sobre os outros. Rafael e eu compramos uma casa nos arredores da cidade, com um quintal espaçoso onde plantamos um pequeno pomar. Nas manhãs de domingo, fazemos panquecas juntos, todas com gotas de chocolate, porque aprendemos que pequenos prazeres não precisam ser racionados ou merecidos. Quanto à minha mãe, nossa relação seguiu um caminho que eu jamais imaginaria. Não voltamos a ser próximas como ela talvez desejasse, mas estabelecemos uma nova forma de convivência. Encontramo-nos uma vez por mês para um café, sempre em terreno neutro. Conversamos sobre assuntos leves, às vezes mais profundos. Não há cobranças nem expectativas irrealizáveis. Foi durante um desses cafés, 6 meses após nossa conversa inicial, que ela me entregou uma carta. Prefiro que você leia quando estiver sozinha, disse ela. Naquela noite, sentada em minha varanda, abri o envelope. Era uma confissão. Uma admissão dolorosa de como ela havia tratado Beatriz e eu de maneiras tão distintas, e o quanto isso havia prejudicado a nós 3. Sempre vi em Beatriz a versão frágil de mim mesma, escreveu ela. E em você, Carolina, vi a força que eu nunca tive. Admirava-a tanto que acabei punindo-a por não precisar de mim como sua irmã precisava. Aquelas palavras não desfizeram o passado, mas me ajudaram a entendê-lo. Não se tratava de eu ser menos amada, mas de ser amada de forma distorcida, através das próprias inseguranças da minha mãe. Beatriz permaneceu em Londres, construindo uma nova vida. Encontramo-nos apenas uma vez, quando ela veio ao Brasil para resolver questões relacionadas à venda de seu antigo apartamento. Foi um almoço civil, sem grandes emoções. Ela parecia mais madura, menos dependente. Londres a havia transformado, ou talvez a ausência da superproteção de nossa mãe. Como está mamãe? Ela perguntou, enquanto tomávamos café após a refeição. Está aprendendo a viver por si mesma, respondi honestamente. Não é fácil para ela, mas está conseguindo. Beatriz assentiu, pensativa. Sabe, Carol, sempre achei que você era a filha favorita. A perfeita, a bem-sucedida. Quase engasguei com o café. Como? Mamãe sempre te colocou em primeiro lugar, sempre cedeu a todos os seus desejos. Porque eu parecia precisar disso. Você não. Você sempre foi tão completa, tão segura. Achei que mamãe te admirava mais por isso. Ficamos em silêncio, processando como 2 pessoas que cresceram na mesma casa podiam ter percepções tão diferentes da mesma realidade. Acho que mamãe não soube amar nenhuma de nós da maneira certa.
concluí finalmente. Beatriz sorriu triste. E agora ela está pagando por isso. Não havia alegria nessa constatação. Apenas a consciência de que cada escolha que fazemos tem suas consequências. No ano passado, Rafael e eu recebemos a notícia mais doce. Estávamos esperando nosso primeiro filho, uma menina. Quando contei à minha mãe, vi em seus olhos uma mistura de alegria e medo. Posso fazer parte da vida dela? Perguntou hesitante, como quem teme ser rejeitada. Pode, respondi. Mas será uma avó, não uma mãe. Isso significa apoiar minhas decisões como mãe, e não tentar corrigir através da minha filha os erros que cometeu comigo. Foi a primeira vez que falei tão diretamente sobre o passado e percebi que não havia mais aquela dor aguda ao abordar o assunto. Havia apenas a determinação de não repetir os mesmos padrões. Quanto àquela pequena caixa de presente que ela deixou na minha mesa naquela manhã de domingo, só a abri meses depois. Dentro havia um antigo diário dela, começado quando eu nasci. As primeiras páginas transbordavam amor e admiração pela bebê perfeita que eu era. Com o passar dos anos, as anotações tornaram-se mais esparsas, mais centradas em Beatriz e seus desafios. A última entrada era recente, escrita na véspera do meu casamento. Amanhã minha Carol se casa. Deveria estar lá, sei disso. Mas como sempre, escolhi errado. Talvez um dia ela entenda que não a amei menos. Apenas não soube como amar alguém tão forte e independente quanto ela. É mais fácil amar quem parece precisar de nós desesperadamente. Ai, essas palavras não justificavam suas ações, mas me ajudaram a compreender que minha mãe não era um monstro, apenas uma mulher profundamente falha, presa em seus próprios padrões disfuncionais. Hoje, enquanto preparo o quarto do bebê, reflito sobre o tipo de mãe que serei. Prometo a mim mesma que minha filha nunca duvidará do meu amor. Nunca terá que conquistá-lo ou merecê-lo. Que nunca será a segunda opção, nem a primeira. Será simplesmente amada pelo simples fato de existir. O amor maternal, aprendi, não deveria ser um prêmio a ser conquistado, nem uma moeda de troca. Deveria ser como o ar que respiramos. Constante, vital e disponível para todos os filhos, igualmente. Rafael entra no quarto com uma xícara de chá para mim, beija minha testa e acaricia minha barriga de 6 meses. No que está pensando? Ele pergunta. Em como o amor pode ser complicado e simples ao mesmo tempo. Ele sorri, compreendendo sem necessidade de explicações. É isso que mais amo em nossa relação. A capacidade de nos entendermos além das palavras. Meu celular vibra. É uma mensagem da minha mãe perguntando se pode vir no próximo fim de semana para ajudar com os preparativos do quarto do bebê. Respondo que sim, acrescentando que será bem-vinda. Não sei se algum dia chegaremos a ter uma relação verdadeiramente próxima. Talvez algumas pontes, uma vez quebradas, nunca possam ser completamente reconstruídas. Mas estamos aprendendo a construir novos caminhos, menos perfeitos, porém mais honestos. E talvez essa seja a maior lição que aprendi em toda essa jornada. O perdão não é esquecer o passado, mas recusar-se a deixar que ele determine seu futuro. É reconhecer a dor, dar a ela o espaço que merece, e então, conscientemente, escolher seguir em frente. Quando sinto minha filha se mexer dentro de mim, sussurro uma promessa. Você nunca terá que lutar pelo meu amor. Ele já é seu, incondicional e eterno. E nessa promessa, encontro a cura para a menina que um dia fui. Aquela que esperou a vida toda para ser a primeira escolha de sua mãe, sem perceber que já era, desde sempre, merecedora de amor pleno. Porque no final, a verdadeira libertação não vem de ser escolhida pelos outros, mas de escolher a si mesma, todos os dias, sem condições, sem hesitação. E essa talvez seja a maior forma de amor que existe.